Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter um imã emocional que sempre puxa o mesmo tipo de relação? Às vezes a história muda, mas o final é idêntico. A pessoa vem com intensidade, com promessa, com brilho, e depois desmonta, some, se contradiz, te confunde, e você fica com aquela sensação estranha de déjà vu emocional. De novo? E eu não estou falando de azar no amor, nem dessa explicação superficial de que você atrai aquilo que você vibra. Isso é raso demais para aquilo que realmente acontece. A verdade é outra. Você não atrai pessoas que te machucam. Você reconhece padrões que o seu emocional aprendeu antes de você entender aquilo que você estava aprendendo. E reconhecer é muito mais poderoso do que atrair. É quase automático. Vou te dar um exemplo que talvez você se identifique e você vai entender melhor. Imagina uma pessoa que cresceu num ambiente, num lar, onde demonstração de afeto era sempre acompanhada de alguma tensão. Com o pai que elogia, mas logo critica. A mãe que cuida, mas cobra. O adulto que abraça, mas depois usa isso como moeda. Essa pessoa cresce com uma compreensão implícita, não verbalizada, de que o amor sempre vem acompanhado de alguma instabilidade. Não porque ela goste disso, mas porque foi a primeira linguagem afetiva que ela aprendeu a ler. Então, quando um adulto aparece e oferece exatamente esse ambiente emocional, mistura de carinho e caos, ela entende, ela sabe navegar ali. Não é conforto, é familiaridade. E familiar, mesmo quando machuca, é previsível. E o ser humano prefere o previsível ao desconhecido. Sempre. Agora, quando aparece alguém estável, esse tipo de pessoa não sabe o que fazer. A mensagem é clara, o interesse é explícito, a presença é consistente, não tem quebra-cabeça, não tem jogo, não tem desafio, não tem o drama na qual ela foi alfabetizada emocionalmente. Entende? Aí ela pensa, é bom demais, é rápido demais, é simples demais, tem algo de errado aí. E às vezes ela descarta justamente quem faria bem. Não por autossabotagem, mas por analfabetismo emocional. Você não evita bons relacionamentos porque você não quer. Você evita porque você não sabe morar neles ainda. E isso não é culpa, é aprendizado. Outro ponto importante: muita gente confunde intensidade com interesse. E intensidade muitas vezes é um excelente disfarce para imaturidade. Aquela conexão rápida, profunda, explosiva pode ser às vezes só um encontro de carências espelhadas. Dois vazios que se reconhecem, não duas almas que se completam. E aí, quando a poeira baixa, sobra a realidade. Falta de limite, a falta de clareza, a falta de responsabilidade afetiva. E aí você pensa, como que eu não vi isso antes? Mas você viu sim, você só não nomeou, porque a sua régua afetiva estava calibrada em outra coisa. Tem também a história da carência. Não a carência que faz você procurar alguém, essa daí é humana, mas a carência que te faz aceitar qualquer pessoa que te ofereça uma sensação temporária de importância. E quando a necessidade é maior do que o critério, você não escolhe, você se agarra. E quem se agarra geralmente se machuca. Então, vamos reorganizar essa ideia. Primeiro, você não atrai pessoas que te machucam, você normaliza comportamentos que não deveriam ser normais, você tenta resolver no presente dores que nasceram lá no passado, você repete dinâmicas familiares achando que é destino, ou chamando de destino, você aceita migalhas achando que é temperamento, e você acha ou chama a ansiedade de paixão achando que é química. E tudo isso é humano, é compreensível, é comum, mas não é imutável. A pergunta que realmente importa é: qual é a história que você aprendeu a viver e quando foi que você decidiu que ela era a única possível? Porque quando você muda a história interna, o enredo externo muda junto. Quando você aprende a identificar as suas feridas, você para de confundir atenção com conexão. Quando você aumenta a sua régua afetiva, você filtra mais rápido. Quando você se entende, você se protege. E o mais curioso é que as pessoas que antes te atraíam param de fazer sentido. É como se você finalmente enxergasse a etiqueta do produto e você percebesse que é caro demais para aquilo pouco que ela está te entregando ou te entrega. E é exatamente isso que eu vejo acontecer todos os meses no MetaMD. Pessoas que chegaram acreditando que não tem sorte no amor
e descobrem que, na verdade, nunca tinham aprendido a lidar com a própria história. Porque quando você se transforma internamente, você deixa de procurar conserto em pessoas e começa a procurar construção. E relações que antes pareciam fortes, na verdade eram só intensas. E relações que parecem calmas demais, você finalmente percebe que eram saudáveis. E antes que alguém diga, mas Douglas, eu conheço pessoas que se casaram rápido e deu certo, você mesmo é um exemplo disso. Deixa eu te explicar uma coisa importante. A velocidade não define a saúde de uma relação. O que define é consciência, clareza, responsabilidade emocional. Tem relação lenta, que é um desastre, cheio de imaturidade. E tem relação que é rápida, como a minha, construída com transparência, com limites claros, com verdade, com disposição mútua para crescer. O problema nunca foi o tempo. O problema é quando a pressa é movida por carência, não por clareza. Quando um impulso, não uma construção. Quando a pessoa entra para preencher um vazio e não para somar uma vida. Entende? Relações saudáveis podem acontecer rápido, sim. O que funciona é quando as pessoas. O que não funciona é quando as pessoas entram perdidas, querendo que as outras resolvam as dores dela, que ela nem mesmo encarou ainda. O tempo não cura isso. Consciência cura. No fim, a pergunta deixa de ser: por que eu atraio quem me machuca? E vira: por que eu fiquei tanto tempo achando que isso era tudo que eu merecia? E quando você encara isso de frente, o tipo de gente que você permite na sua vida muda. As conversas mudam, os limites mudam e o amor que você aceita muda também. Porque no fim, não é sobre você encontrar a pessoa certa, é sobre você virar a pessoa que não aceita mais o errado. Se esse vídeo fez você pensar, acho muito bom. Pensa aí com calma, observa os seus padrões e a gente se vê no próximo vídeo.